E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, vem ler comigo. A nossa leitura bíblica de forma cronológica, ou seja, vamos ler toda a Bíblia de acordo com os acontecimentos históricos. Ela continua no livro do Levítico, onde Deus está trazendo as instruções de como os israelitas iriam conviver entre si e cultuar a Deus. Hoje nós vamos ler os capítulos 24 e 25. Então, vamos continuar da mesma forma. Vamos ler direto na Bíblia. A tradução que eu utilizo é ao meio da revista atualizada. Vamos fazer uma pequena reflexão e finalizar com uma oração. Então, abra sua Bíblia, Levítico, capítulo 24. Se não tiver Bíblia, também dá para acompanhar por aqui, estou lendo certinho. Mas melhor é que você leia na sua Bíblia. O azeite para o candelabro. Disse o Senhor a Moisés: Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido, para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente, na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho. Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será este pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. O pão para a mesa do Senhor. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimas de um efa, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial, é oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisas santíssimas para eles, das ofertas queimadas ao Senhor como estatuto perpétuo. A pena do pecado de blasfêmia. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan, e o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Tira o que blasfemou para fora do arraial. E todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém será morto, mas quem matar o animal o restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Uma e a mesma lei havereis, tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então falou Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 25. O ano do descanso. Disse o Senhor a Moisés no monte Sinai: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no sétimo ano haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo na tua seara, não cegarás, e as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano de descanso solene será para a terra.
Mas os frutos da terra em descanso vos serão por alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro e ao estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. O ano do jubileu. Contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês sétimo, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano quinquagésimo e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. O ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. O ano quinquagésimo vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Santo será para vós outros, o produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ao teu próximo, ou a comprares da mão de teu próximo, não oprimas teu irmão, segundo o número dos anos desde o jubileu. Comprarás de teu próximo, e segundo o número dos anos das messes, ele venderá a ti. Sendo muitos os anos, aumentarás o preço, e sendo poucos, abaixarás o preço, porque ele te vende o número das messes. Não oprimirás ao vosso próximo, cada um, porém, tema a seu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Observais os meus estatutos, guardai os meus juízos, cumpri-os, assim habitareis seguros na terra. A terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. Se disserdes que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por 3 anos. No oitavo ano semeareis e comereis a colheita anterior até o ano nono, até que venha a sua messe, comereis a antiga. Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos, portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Quando alguém vender uma casa de moradia em cidade morada, poderá resgatá-la dentro de um ano, a contar de sua venda. Durante um ano será lícito o seu resgate. Se, passando-se-lhe um ano, não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muro, ficará em perpetuidade ao que a comprou pelas suas gerações, não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas, com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades da sua possessão terão direito perpétuo de resgate os levitas. Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua possessão sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo no arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Leis a favor dos pobres. Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás, como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberá deles juros, nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor vosso Deus.
que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. Leis a favor dos escravos. Também se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não farás servir como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo, até o ano do jubileu te servirá. Então sairá da tua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais, porque são meus servos, que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como escravos. Não te assenhorearás dele com tirania. Teme, porém, ao teu Deus. Quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, virão das nações ao vosso derredor. Delas comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros, que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que nasceram na vossa terra, e vos serão por possessão. Deixá-los eis por herança para vossos filhos depois de vós, para os haverem como possessão. Perpetuamente os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhoreareis com tirania, uns sobre os outros. Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro, ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. De um de seus irmãos poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará, ou um dos seus, parente de sua família, o resgatará. Ou, se lograr meio, se resgatará a si mesmo. Com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga um jornaleiro. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles, do dinheiro pelo qual foi comprado, o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará em proporção aos anos restantes o preço do seu resgate. Como jornaleiro, de ano em ano estará com ele, não se assenhoreará dele com tirania à tua vista. Se desta sorte, se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele, porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, na leitura de hoje, o capítulo 24, ele vai tratar de três temas muito importantes. O primeiro tema é o óleo puro para o candelabro. Lembremos que tinha uma lâmpada no tabernáculo que tinha que ficar acesa continuamente diante do Senhor. Isso simboliza a presença constante de Deus e a vigilância do seu povo. Vai tratar também do pão da proposição. Eram feitos 12 pães que representavam as tribos de Israel e ficavam continuamente perante Deus. Ele mostra que Deus sustenta seu povo e que o povo vive diante dele. E o terceiro tema importante do capítulo 24 é a lei da retribuição justa. Aqui foi criada aquela lei que a gente conhece como olho por olho, dente por dente, que hoje para nós é cruel. É muito cruel, né? Mas naquela época era justo, era até brando, porque antigamente, nesse período aqui, a vingança era feita de forma desordenada. Haviam excessos, abusos. Quando alguém cometia um crime, quando iam punir a pessoa, puniam de forma abusiva, muito excessiva. Então Deus criou a lei da retribuição justa. O que você fizer vai ser feito a você também. No capítulo 25, Deus determina o ano sabático e o ano do jubileu. O ano sabático era o descanso da terra. A cada 7 anos, a terra descansava um ano. E o povo, ele tinha que confiar que Deus iria prover. Então, era um ciclo de restauração. Era como se fosse um tempo de descanso para a terra, para que ela fosse restaurada. E ali também confirmava a dependência dos israelitas em Deus.
E o ano do jubileu, ele era a cada 50 anos. Então, a cada 50 anos, os escravos eram libertos, dívidas eram canceladas, propriedades retornavam para os seus donos originais. Era como se fosse um reset social e espiritual. Era como se fosse uma expiação, perdão geral. Então, quem era escravo já não seria mais, retornaria à possessão de suas terras que tinha vendido, dívidas eram canceladas, enfim. Era o ano do jubileu, a cada 50 anos. Mas o tema que eu quero propor para nós hoje é o Deus que restaura ciclos. E o versículo-chave está em Levítico 25, capítulo 25, versículo 23, que diz o seguinte: Também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Então, aqui deixa muito bem claro que a terra é do Senhor. A terra e tudo o que há. A terra, nós, tudo é de Deus. Então, o que que Deus gostaria que nós fizéssemos hoje? Que a gente renove o nosso óleo espiritual. Vocês lembram, do óleo que acendia o candelabro? Então, da mesma forma, Deus quer que nós renovemos o nosso óleo espiritual, que nós continuemos orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus e nunca deixarmos a nossa luz apagar. A nossa luz, a luz que é a presença constante de Deus na nossa vida. Então, vamos manter sempre as nossas lâmpadas acesas, renovando o nosso óleo espiritual. 2, que confiemos que Deus nos sustenta enquanto atravessamos o deserto emocional. Eu não sei qual situação você está passando, todos nós passamos por desertos, às vezes muito longos, como os israelitas, porque eram de dura cerviz, eram difíceis de aprender, às vezes de médio período, mas todo cristão passa por desertos e temos que confiar que, mesmo em meio à dor, mesmo quando a gente, na nossa visão física, não vemos saída, nós precisamos confiar que Deus vai continuar nos sustentando e Ele nos sustenta. E eu posso ser testemunha disso. Ele sustenta. Deus é fiel. 3, entregue a Deus qualquer sensação de injustiça, humilhação ou peso, ou seja, nunca se vingue. Eu sei que quando acontece uma situação de injustiça contra nós, uma situação de humilhação, de peso, o nosso primeiro instinto carnal é revidar, dependendo ali também do temperamento da pessoa. O meu é esse, infelizmente. Ali é revidar, é se defender, é se vingar, mas nós não devemos fazer isso. Deus, ele nos orienta que nós deixemos a vingança para ele. Então, entreguemos a Deus esses sentimentos ruins que ficam os sentimentos ruins, aquela vontade permanece, mas não vamos ceder a esses sentimentos. Mesmo sentindo mal, mesmo sentindo dor, mesmo sentindo vontade de se vingar, toda vez que vier aquela dor, vamos entregar a Deus, que a Deus pertence a vingança e o nosso Deus é um Deus justo. 4, que a gente permita que Deus inicie um jubileu dentro de nós. Vamos perdoar quem precisa ser perdoado. Eu sei que perdoar muitas vezes é muito difícil. É muito difícil. Dependendo da ofensa, às vezes parece até impossível, mas o perdão, tenha certeza, beneficia mais quem perdoa do que quem foi perdoado. Vamos libertar o que nos aprisiona. Vamos fazer uma reflexão. O que tem me aprisionado? E buscar libertação do que nos aprisiona, largar os fardos velhos e vamos nos abrir para novos recomeços,
Hoje pode ser o seu dia de jubileu, pode ser um dia de restauração profunda. Não porque o que a gente está vendo mudou, não porque as circunstâncias ao nosso redor mudaram, mas porque Deus está nos restaurando por dentro. Creia. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai de bondade, misericórdia, obrigada por esta palavra, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor nunca nos abandona, porque o Senhor é fiel e principalmente porque o Senhor é justo, Pai. Obrigada porque te conhecemos, Senhor. Obrigada porque o Senhor, sendo Deus Todo-Poderoso, dono do universo, nos deu a oportunidade, através do teu Filho amado Jesus Cristo, de sermos chamados filhos teus. Quanta honra, meu Pai. Te agradecemos, Senhor, somos gratos a Ti por tudo, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, nessa restauração, que possamos nos permitir a recomeçar contigo e a viver contigo todos os dias da nossa vida, mantendo a nossa lâmpada acesa, a tua presença constante em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!